Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje farei a leitura integral da lei que regulamenta as profissões de biólogo e de biomédico e cria o Conselho Federal e os conselhos regionais. Na sequência, farei também a leitura da Lei 7.017, dada a pertinência temática com a Lei 6684. Explico. A Lei 6684, ela cria o Conselho Federal e os conselhos regionais de Biologia e Biomedicina. Já a Lei 7017, ela desmembra o Conselho Federal e os conselhos regionais, criando conselhos de biomedicina e conselhos de biologia. Então, dada a pertinência temática, farei primeiro a leitura da Lei 6684, no final emendo com a Lei 7017, dada a pertinência temática, uma lei bem pequenininha. Antes de mais nada, é muito importante que você mostre o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Lei número 6.684, de 3 de setembro de 1979, regulamenta as profissões de biólogo e de biomédico, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina e dá outras providências. Capítulo 1. Da profissão de biólogo. Artigo 1º. O exercício da profissão de biólogo é privativo dos portadores de diploma. 1. Devidamente registrado de bacharel ou licenciado em curso de História Natural ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades, ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida. 2. Expedido por instituições estrangeiras de ensino superior, regularizado na forma da lei, cujos cursos forem considerados equivalentes aos mencionados no inciso 1. Artigo 2º. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o biólogo poderá 1. Formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada nos vários setores da biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos. 2. Orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua especialidade. 3. Realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado. Capítulo 2. Da profissão de biomédico. Artigo 3º. O exercício da profissão de biomédico é privativo dos portadores de diploma. 1. Devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências Biológicas, modalidade médica. 2. Emitido por instituições estrangeiras de ensino superior, devidamente revalidado e registrado como equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior. Artigo 4º. Ao biomédico compete atuar em equipes de saúde a nível tecnológico nas atividades complementares de diagnósticos. Artigo 5º. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o biomédico poderá 1. Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente. 2. Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação. 3. Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado. 4. Planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas na área de sua especialidade profissional. Parágrafo único. O exercício das atividades referidas nos incisos 1 a 4 deste artigo fica condicionado ao currículo efetivamente realizado, que definirá a especialidade profissional. Capítulo 3. Dos órgãos de fiscalização. Artigo 6º. Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, com a incumbência de fiscalizar o exercício das profissões definidas nesta lei. Parágrafo 1º.
Os conselhos federais e regionais a que se refere este artigo constituem, em conjunto, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho. Parágrafo 2º. O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o país, e os conselhos regionais terão sede e foro nas capitais dos estados, dos territórios e no Distrito Federal. Artigo 7º. O Conselho Federal será constituído de 10 membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela forma estabelecida nesta lei. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão eleitos por um colégio eleitoral integrado de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Parágrafo 2º. O colégio eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 horas após a sessão preliminar. Parágrafo 3º. Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das eleições dos Conselhos Federal e Regionais. Artigo 8º. Os membros dos conselhos regionais e os respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta através do voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos no conselho, aplicando-se pena de multa em importância não excedente ao valor da anuidade ao que deixar de votar sem causa justificada. Parágrafo 1º. Na composição dos conselhos, assegurar-se-á a representação proporcional das duas modalidades. Parágrafo 2º. O descumprimento do critério de proporcionalidade previsto no parágrafo anterior, no intuito de favorecer determinada modalidade, poderá ensejar intervenção do Ministério do Trabalho no órgão infrator. Parágrafo 3º. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além das exigências constantes do artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes quesitos e condições básicas. 1. Cidadania brasileira. 2. Habilitação profissional na forma da legislação em vigor. 3. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. 4. Inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Artigo 9º. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de 1. Renúncia. 2. Superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. 3. Condenação a pena superior a 2 anos em face de sentença transitada em julgado. 4. Destituição de cargo, função ou emprego relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em face de sentença transitada em julgado. 5. Conduta incompatível com a dignidade do órgão ou por falta de decoro. 6. Ausência sem motivo justificado a 3 sessões consecutivas ou a 6 intercaladas em cada ano. Artigo 10. Compete ao Conselho Federal 1. Eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e o vice-presidente, cabendo ao primeiro, além do voto comum, o de qualidade. 2. Exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. 3. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. 4. Organizar, propor instalação, orientar e inspecionar os conselhos regionais, fixar-lhes jurisdição e examinar suas prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira ou à garantia da efetividade ou princípio da hierarquia institucional. 5. Elaborar e aprovar seu regimento ad referendum do Ministro do Trabalho. 6. Examinar e aprovar os regimentos dos conselhos regionais, modificando o que se fizer necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação. 7.
conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente. 8. Apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos conselhos regionais. 9. Fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados. 10. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. 11. Dispor, com a participação de todos os conselhos regionais, sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética Profissional. 12. Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. 13. Instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional. 14. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. 15. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. 16. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Artigo 11. Os conselhos regionais serão organizados, em princípios, nos moldes do Conselho Federal. Artigo 12. Compete aos conselhos regionais: 1. Eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e o seu vice-presidente. 2. Elaborar a proposta de seu regimento, bem como as alterações, submetendo à aprovação do Conselho Federal. 3. Criar as câmaras especializadas, atendendo às condições de maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente lei. 4. Julgar e decidir em grau de recurso os processos de infração à presente lei e ao Código de Ética, enviados pelas câmaras especializadas. 5. Agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de biologia, nos assuntos relacionados com a presente lei. 6. Deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns às duas ou mais modalidades. 7. Julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das câmaras especializadas, quando não possuir o Conselho Regional número suficiente de profissionais da mesma modalidade para constituir a respectiva Câmara. 8. Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados, fazendo constar a modalidade do interessado de acordo com o currículo efetivamente realizado. 9. Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de biologia na região. 10. Publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados. 11. Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem. 12. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando, inclusive, as autoridades competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada. 13. Cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei, das resoluções e das demais normas baixadas pelo Conselho Federal. 14. Funcionar como conselhos regionais de ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos. 15. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta lei e em normas complementares do Conselho Federal. 16. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. 17. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais. 18. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. 19. Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes à sua participação legal.
Inciso 20. Promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável. 21. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. 22. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Artigo 13. Os conselhos regionais funcionarão em pleno e, para assuntos específicos, poderão ser organizados em câmaras especializadas correspondentes às modalidades resultantes dos desdobramentos dos cursos de que tratam os incisos 1 dos artigos 1º e 3º desta lei. Parágrafo único. As câmaras especializadas são órgãos dos conselhos regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas modalidades e às infrações ao Código de Ética. Artigo 14. São atribuições das câmaras especializadas: 1. Julgar os casos de infrações à presente lei no âmbito de sua competência profissional específica. 2. Julgar as infrações ao Código de Ética. 3. Aplicar as penalidades e multas previstas. 4. Apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na região. 5. Elaborar as normas para a fiscalização das respectivas modalidades. 6. Opinar sobre os assuntos de interesse comum a duas ou mais modalidades, encaminhando-os ao Conselho Regional. Artigo 15. As câmaras especializadas serão constituídas pelos conselhos regionais, desde que entre os conselheiros regionais haja um mínimo de 3 de uma mesma modalidade. Artigo 16. Aos presidentes dos conselhos federal e regionais incumbe a administração e representação legal dos mesmos, facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu plenário que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho ou ao Conselho Federal, respectivamente. Artigo 17. Constitui renda do Conselho Federal: 1. 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada Conselho Regional. 2. Legados, doações e subvenções. 3. Rendas patrimoniais. Artigo 18. Constitui renda dos Conselhos Regionais: 1. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. 2. Legados, doações e subvenções. 3. Rendas patrimoniais. Artigo 19. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados pelas entidades sindicais. Capítulo 4 do Exercício Profissional. Artigo 20. O exercício das profissões de que trata a presente lei em todo o território nacional somente é permitido ao portador de carteira profissional expedida por órgãos competentes. Parágrafo único. É obrigatório o registro nos conselhos regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas às ciências biológicas, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 21. Para o exercício de qualquer das atividades relacionadas nos artigos 2º e 5º desta lei, em qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatícia, será exigida, como condição essencial, a apresentação da carteira profissional emitida pelo respectivo conselho. Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da carteira profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional está no exercício de seus direitos. Artigo 22. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo da profissão em área de jurisdição de 2 ou mais conselhos regionais submeterá o profissional de que trata esta lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. Capítulo 5 das anuidades. Artigo 23. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade do exercício da profissão. Parágrafo único.
A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devido no ato do registro dos profissionais ou das empresas referidas no artigo 20 e seu parágrafo único desta lei. Capítulo 6. Das infrações e penalidades. Artigo 24. Constitui infração disciplinar. 1. Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. 2. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não registrados ou aos leigos. 3. Violar sigilo profissional. 4. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção. 5. Não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgãos ou autoridade do Conselho Regional em matéria de competência deste, após regularmente notificado. 6. Deixar de pagar, pontualmente ao Conselho Regional, as contribuições a que está obrigado. 7. Faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta lei. 8. Manter conduta incompatível com o exercício da profissão. Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Artigo 25. As penas disciplinares consistem em 1. Advertência. 2. Repreensão. 3. Multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade. 4. Suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 7º deste artigo. 5. Cancelamento do registro profissional. Parágrafo 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para a disciplina do processo de julgamento das infrações. Parágrafo 2º. Na fixação da pena, serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. Parágrafo 3º. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância própria, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência. Parágrafo 4º. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, à instância imediatamente superior. A. Voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão. B. Ex officio, nas hipóteses dos incisos 4 e 5 deste artigo, no prazo de 30 dias a contar da decisão. Parágrafo 5º. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Parágrafo 6º. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorridos 3 anos, não for o débito resgatado. Parágrafo 7º. É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no prazo de 30 dias contados da ciência da punição. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. Artigo 26. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará ao devedor a multa prevista no regulamento. Capítulo 7. Disposições gerais. Artigo 27. Os membros dos conselhos farão jus a uma gratificação por sessão a que comparecerem, na forma estabelecida em legislação própria. Artigo 28. Aos servidores dos conselhos aplica-se o regime jurídico da consolidação das leis do trabalho e legislação complementar. Artigo 29. Os conselhos estimularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza cultural visando ao profissional e à classe. Artigo 30. Os estabelecimentos de ensino superior que ministrem os cursos referidos nos artigos 1º e 3º desta lei deverão enviar, até 6 meses após a conclusão dos mesmos, ao Conselho Regional da jurisdição que sua sede, ficha de cada aluno a que conferir diploma ou certificado, contendo o seu nome, endereço, filiação e data de conclusão. Capítulo 8. Disposições transitórias.
Artigo 31. A exigência da carteira profissional de que trata o capítulo 4 somente será efetiva a partir de 180 dias contados da instalação do respectivo Conselho Regional. Artigo 32. O primeiro Conselho Federal será constituído pelo Ministro do Trabalho. Artigo 33. Os conselhos regionais serão instalados desde que agrupem um número suficiente de profissionais capaz de garantir sua normalidade administrativa a critério e por ato do Ministro do Trabalho. Artigo 34. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de 90 dias. Artigo 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 36. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 3 de setembro de 1979. Partimos para a Lei 7017, dada a pertinência temática. Lei nº 7017, de 30 de agosto de 1982, dispõe sobre o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e de Biologia. Artigo 1º. Os Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e de Biologia, criados pela Lei nº 6.684, de 1979, que acabamos de ler, ficam desmembrados em Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e Conselhos Federal e Regionais de Biologia, passando a constituir entidades autárquicas autônomas. Artigo 2º. Aplicam-se a cada um dos Conselhos Federais e respectivos Conselhos Regionais desmembrados por esta lei as normas previstas no capítulo 3 da Lei nº 6.684 de 1979, que não contrariarem o caráter de autonomia dessas autarquias. Artigo 3º. O Poder Executivo, ouvido o Ministério do Trabalho, regulamentará esta lei no prazo de 60 dias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 30 de agosto de 1982. Encerro neste momento a leitura das leis 6.684 e da lei 7.017, que tratam da profissão e dos conselhos de biomedicina e de biologia. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não esqueça, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Deixe nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Descubra como se tornar membro e apoiar este canal, o canal Leis Brasileiras em Áudio. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.